Caiado chegou a dizer o seguinte na sua conta do X, aspas, o crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. O governo federal publicou, na véspera de Natal, um decreto para regulamentar o uso da força policial em todo o país, como se isso aqui não fosse uma federação. O texto, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reúne um conjunto de regras de conduta aos agentes. Os governadores não são obrigados a cumprir as diretrizes, mas os estados que não cumprirem estarão sujeitos a cortes em verbas federais de segurança pública. Ó, dinheiro que a federação recebe dos estados que não vai voltar para o estado. Aí fizeram a reforma tributária. Lembra o que acontece com a reforma tributária? Acabaram com a federação. Porque o estado não vai mais receber o ICMS. Vai para Brasília. E agora ele publica esse negócio da arma aí, então tá, o governador não quer seguir, a polícia vai poder usar arma? Tudo bem, a gente só não vai devolver o seu dinheiro que a gente toma à força de impostos. O decreto prevê que a arma de fogo, é arma de atirar, que no interior você fala arma de fogo, é um sujeito bêbado na rua. Tá? A minha avó contou que o pai dela, ele ficava muito bêbado. Minha avó falou, o pai dela ficava muito bêbado. Aliás, um beijo pra minha avó, que assiste a gente sempre. O pai dela ficava muito bêbado, aí vinha ele escorado com o irmão dele descendo a rua, cantando Mama, sol tanto felice. Né? Mamãe, sou muito feliz. Aí chegava em casa, brigava com a mãe. Era muito engraçado. Então não é essa arma de fogo, é uma arma de revólver, tá? O decreto prevê que a arma de fogo só pode ser usada como último recurso pelos policiais. Também proíbe o uso de armas contra pessoas desarmadas em fuga. Como é que você sabe que a pessoa em fuga está desarmada? Você está correndo atrás da pessoa, não na frente. Fala para mim. Esse é um ato. Não, isso é piada. Isso é uma interpretação lewandowskiana. Em fuga ou veículos que desrespeitem bloqueios policiais e via. O quê? Outro trecho afirma que operações policiais precisam ser planejadas e executadas com cautela. Só faltou escrever cautela e caldo de galinha. Né? Essas regras foram criticadas pelos governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal, principalmente na questão do repasse de verbas do governo. Caiado chegou a dizer o seguinte na sua conta do X, aspas, o crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade, fecho aspas. Senti falta, Marcelo Bella, de uma declaração do Tarcísio de Freitas, não? Olha, primeiro ponto que nós temos que analisar, né, Pavinato e meus colegas aqui da mesa, é o seguinte. Esse decreto, ele visa enfraquecer as polícias dos estados e os governos contra todo e qualquer tipo de revolução. E aí eu vou comentar para vocês o porquê isso. Hoje nós temos em torno de 580 mil policiais militares em efetivo no Brasil. 580 mil policiais militares. E temos apenas 360 mil membros das Forças Armadas, entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou seja, o contingente da polícia é maior do que o contingente das Forças Armadas brasileiras. Então, se houvesse um embate, homem a homem, mulher a mulher, as polícias estariam em vantagem. Isso aconteceu na Revolução Constitucionalista de 32. Foram as polícias, né, principalmente a polícia de São Paulo, né, que se levantou contra o ditador.
Getúlio Vargas na época. Então esse é o primeiro ponto. Faz parte de uma cartilha marxiniana, cartilha do comunismo. E 2, na verdade, uma apropriação indébita do valor do ICMS, que significa o quê? Imposto de circulação entre estados, ou seja, é direito do Estado. Então, erra o governo em fazer esse decreto demais, erra, mas erra muito. Ao invés de fazer isso, deveria melhorar a condição das polícias dos estados. Deveria ter verbas federais para melhorar a condição de armas dos estados. Falar que uma pessoa está fugindo desarmada e você não pode atirar nessa pessoa é a mesma coisa de uma mulher que está sendo perseguida no meio do mato por um tarado que ainda não baixou suas calças. Vamos perguntar assim, será que ela pode reagir? Porque a gente não sabe se tem um pênis ali, né? Pois é. No caso aí de algumas deputadas, a gente sabe que tem, né? Então, no caso, nós temos que trabalhar da seguinte forma. Nós temos que trabalhar com aquilo que a gente está vendo ou com aquilo que a gente está supondo. Ocorreu um erro aí. Houve um erro agora da Polícia Rodoviária Federal, mais um, afinal, né? Aliás, está faltando, acho que, treinamento para a PRF. Não estou entendendo o que está acontecendo com a PRF. De repente, pegam um cara, colocam dentro de uma viatura e jogam gás lacrimogêneo. Não sei qual é o protocolo que eles aprenderam para fazer isso e matam o cara lá dentro. Depois vão abordar um sujeito na rua, meio maluco, o cara toma a arma e mata os policiais. Já aconteceu em São Paulo. E agora um policial que atira contra um carro de família uma bala na cabeça de uma estudante, filha daquela família que está em estado grave no hospital. E os policiais existiu lá da Ponte, entre outros. Agora, em que condição o policial brasileiro está trabalhando? Com a facção criminosa tomando conta de todos os estados? Um narco-estado? Vocês querem o quê? Que o policial dê uma flor pro meliante e fala: paz e amor, o mundo é nosso? Vamos casar e fugir? Não dá, né? Não dá. Isso aí, cartilha marxiniana. Espero que vocês, deputados, aqueles inclusive do traseiro flácido, derrubem esse decreto presidencial. Será que será que a bancada da bala virou bancada da bala toff? Já está há um bom tempo que eles já deveriam estar atuando faz muito tempo. Ou será que a bancada da bala está sendo chupada pelo Barroso? Essa é boa. Essa é boa. Sempre chupando uma balinha. Mas, só fazer um comentário. É interessante quando você trouxe o elemento da Polícia Militar, o efetivo das polícias militares e uma certa preparação. Porque as polícias militares, primeiro eram forças públicas e elas tinham um papel policial, mas quando houve a proclamação da República, a preocupação dos estados era ter o seu próprio exército para proteger os estados, inclusive dos outros estados, se necessário fosse. Então elas faziam um papel de segurança pública e também um papel de defesa do estado. Por isso que as polícias militares, elas têm uma preparação para uma guerra, para um combate urbano que nem o exército tem. Exato. Elas são de um nível, de uma excelência que é espetacular. Basta que você veja o que é a rota, basta que você veja o que é a tropa de choque, basta que você veja das outras unidades especializadas. Estou falando apenas aqui de São Paulo, mas todas as polícias têm. Eles têm grupos especializados que fazem um combate de altíssimo nível. É isso que eles querem acabar. Essa capacidade da polícia militar de poder fazer alguma coisa ao ponto de, se necessário, ela pode ser convocada por um governador que diz: não é possível, se o Brasil acabou, meu estado não vai acabar, porque eu tenho tropa suficiente aqui para fazer um combate urbano que ninguém faz no mundo, porque nós temos treinamento para isso. Nós poderíamos ver na rota como poderíamos ver no BOPE, pelo menos eu acho que o BOPE ainda preserva aquela sua integridade inicial. Mas são indivíduos que têm um treinamento diferenciado. Por isso que as polícias militares, elas têm a configuração militar e foi um papel do Exército, ao longo da sua história, de dar à polícia militar o papel de força de defesa secundária, para que, no caso do combate urbano, ela atue aqui imediatamente. Mas, professor, já começou a guerra da narrativa. Sabe o que o ministro das Relações Institucionais, ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, acabou de dizer para a CNN? Ah, meu Deus. Não se combate crime cometendo crime. Aí olha a merda. Você não combate a força com força? Você combate força com fraqueza? Mas o objetivo é esse, é enfraquecer e por meio de chantagem. Ora, eu vou dar uma ideia para eles. Sabe o que vocês podem fazer, já que a sua preocupação é chantagear para mandar o dinheiro?
parem de roubar o dinheiro dos estados. Porque os estados não precisam desse dinheiro que vocês mandam se vocês pararem de roubar o dinheiro que os estados produzem, que as cidades produzem. Parem de roubar e levar lá para o centro. Mas eles trabalham isso há um bom tempo, Pavinato. No Rio Grande do Sul, Sua Excelência, o governador Olívio Dutra, teve um secretário de segurança chamado Bisol, em que ele prescrevia um conjunto de procedimentos para a polícia, dentre elas que o policial tinha que se apresentar para o marginal. Porque partia do pressuposto de aquele indivíduo não era um marginal. Exceto, claro, ele poderia só estar com um fuzil, poderia estar com uma pistola, poderia estar com a arma na cabeça de alguém, mas ele tinha que mostrar que ele era um policial e que no combate que ele ia fazer, corria-se o risco dele poder usar a sua arma. Eles já fizeram esse treinamento no Rio Grande do Sul, foi criticado no Rio Grande do Sul inteiro, até mesmo pela Brigada Militar, que é um exemplo de um grande exército, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Tanto que eles não usam nem o termo polícia, eles não admitem que usam o termo polícia, é a Brigada Militar. Ponto. Aí, só para encerrar, olha o que mostra que é um cara não saber, ou eles estão mal intencionados, ou eles são a ignorância plena recebendo notabilidade como se tivesse capacidade e conhecimento. Ou os dois. Ou os dois, tá? Ambos. Mas vamos verificar o seguinte, eles partem do princípio de que você não pode, é o último caso, então você vai enfrentar um cara, esse cara, você parte do princípio que ele é um cidadão idôneo, você tem que se apresentar para ele e vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, se você enrijecer, eu vou puxar minha arma, e certamente a tua arma é um revolvinho 38, uma pistolinha que não tem capacidade de combater as armas que os criminosos usam, como se aquilo fosse o procedimento adequado de quem nunca teve que lidar com o criminoso. Eu já levei um tiro. Nessa distância aqui, o cara apontou no meu olho e errou. A bala passou aqui. Foi para um assalto. Simplesmente resolveu atirar. Eles não sabem o que é. Agora, quando isso... mas você não pode perseguir um carro, aí eu encerro contando apenas um fato que eu presenciei, não foi comigo. Sabe as blitz de Lei Seca? Porto Alegre, Parque da Redenção, do outro lado sei lá o nome do bairro que agora eu esqueci. Tá passando pela principal rua. Estavam fazendo blitz, um carro na minha frente, viu que ele ia ser parado, o que foi que ele fez? Pegou o carro e jogou no policial, para matar o policial. O que o policial fez? Pegou a arma e engatilhou. Graças a Deus ele não atirou. O cara desviou e foi embora. Ele passou, porque ele poderia errar, poderia ter me acertado as pessoas. Sabe o que ia acontecer com esse policial? Ele ia estar preso, ia perder a família, não ia ter psicólogo para ajudar, não ia ter ninguém. E aquele vagabundo que deveria ter parado. Por que ele jogou o carro? Ele poderia ter pelo menos tentado acelerar. Por que ele jogou o carro no policial? Eu fui testemunha disso. Quando eu fui passar, eu olhei para o policial e disse assim, aqui estão meus dados, se você precisar de testemunha, eu estou aqui. Porque eu vi que ele tentou te matar. É isso que esse cara, esse senhor que diz que é ministro, sei lá do quê, ele não sabe o que é. Relações sexuais. Pois é, ele não tem noção do que é o combate real de um policial. Não, e olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.